Olha, o Instituto de Aposentadorias aqui no país, essa figura que a gente pode colocar assim, na verdade começou em 1923. O governo autorizou e recomendou que as empresas, especialmente as empresas de estradas de ferro, autorizassem a recolher dos seus funcionários uma importância para no final da vida ele ter algum apoio da empresa. E aí, à medida que o tempo foi passando, Getúlio Vargas, quando assumiu, fez a reforma trabalhista, implantou o trabalhismo aqui no Brasil, criou a CLT e começaram a surgir os institutos de aposentadoria de cada perfil de empresa, bancário, metalúrgico e assim por diante a coisa foi andando. Até que o governo assumiu essa responsabilidade, juntou tudo dentro de um instituto só, uma autarquia única, e aí então começou a história da aposentadoria aqui no Brasil. E não havia a ideia de tempo de contribuição, era tempo de serviço. Em 1991, quando houve a regulamentação da aposentadoria aqui no Brasil, surgiu então a aposentadoria por tempo de contribuição, porque já não era mais uma responsabilidade vinculada ao trabalho na empresa, e sim a uma contribuição que o trabalhador compulsoriamente fazia com o caixa do INSS, com o Tesouro Nacional. Então o governo passou a ser responsável pelo cumprimento dessa obrigação. E agora, com a reforma da Previdência que houve recentemente, deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição e passou a ser a aposentadoria programada. O que significa isso? Na aposentadoria por tempo de contribuição, se você contribuir durante 35 anos, você tem direito a receber a sua aposentadoria. E como nós já vimos aí anteriormente, na década de 40, por exemplo, a expectativa de vida era coisa assim na casa de 45, 48 anos. Hoje, a expectativa de vida está beirando os 80 anos. Então a regra que valia naquele tempo de contribuição, só aos 35, passou a criar injustiças nos tempos modernos, nos tempos que a gente está vivendo. Por exemplo, uma pessoa que começou a trabalhar com 14 anos de idade, por exemplo, ou 12 anos de idade, quando essa pessoa atinge a casa dos seus 50 anos, ele já está próximo de receber a aposentadoria. E muito provavelmente ele não tenha atingido a sua capacidade máxima de produção. Então ele está recebendo uma aposentadoria, dinheiro do Estado, dinheiro nosso, e tirando o lugar de alguém que necessita disso, entendeu? Então essa injustiça, vamos colocar assim, né, passou a ser regulamentada de uma nova forma. Hoje nós temos a aposentadoria programada. A pessoa com 35 anos de contribuição, ela tem um tempo, além dos 35 anos, que ela precisa cumprir de contribuição até atingir os 65 anos. Então, uma pessoa com 50 anos de idade, ela tem mais 15 anos pela frente de contribuição para fazer jus a receber 100% da sua aposentadoria. Para a maioria das pessoas isso pode soar como injusto, como um castigo, mas é uma questão de evolução da sociedade. Na verdade, o governo está administrando aquilo que é nosso e precisa ter uma parcimônia, um critério de justiça quando ele cuida do nosso dinheiro. Esse pedágio, vamos dizer assim, ele vai permitir uma coisa que a maioria das pessoas não consegue perceber. Quando ele está com os 35 anos, 55 anos de idade, 35 anos de contribuição, ele tem que contribuir mais 10 anos para receber 100% da aposentadoria, ele pode programar, e aí vem essa ideia de aposentadoria programada,
ele pode programar o quanto ele vai receber, já não é só quando ele vai receber. Como é que ele faz? Ele está trabalhando registrado numa empresa, então compulsoriamente é descontado um percentual do salário dele para contribuir com esse caixa e alimentar a sua aposentadoria. Se ele contribuir paralelamente, concomitante, junto com isso aí, nesses 10 anos, além do valor que ele está contribuindo compulsoriamente no salário, ele tem uma contribuição a mais que vai aumentar o valor da aposentadoria que ele vai receber. Então, a gente até diz aí que é uma faca que corta dos dois lados, né? Ele cria uma condição nova para o trabalhador que pode ser visto como uma penalização, mas por um outro lado ele dá uma benesse. O trabalhador tem condição de mexer nisso aí. É o planejamento. Quem quiser tirar dúvidas, fazer o seu planejamento previdenciário, vocês aqui da Confiança Previdenciária estão prontos para atender. Sem dúvida, nós estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 547, e o nosso telefone de atendimento é o 98812-4322.